Bom dia, bom dia. Bom dia! Tudo bem a todos vocês nessa manhã fria? E essa galera aí, tudo encolhida de frio ou não? Tá frio, né, galera? Aqui por Ijuí tá friozinho, tá fresquinho, tá chegando o inverno. E como Aproximou passaram? Tudo compartilhar tranquilo? um ranking tá? Deixei aí até o exato momento. No momento que eu já posso retirar ele. Tá. Para, né, prof. Rose aí, Tá. a Cristiane, Oliveira da Silva. Isso aí, muito bem. Melhor colocada, isso. Nota média 72,5. Rose Oliveira da Silva é o nome da escola ou o nome da professora? nome da prof. Nome da prof. De qual escola que é? Se eu não me engano, é Cruz Alta. Cruz Alta, massa. Parabéns aí, pessoal da Cruz Alta. Muito bem colocado. Escola Marcos de Barros Freire. Olha só, parabéns, prof. Parabéns pela colocação. Que Escola de interior. Viu só? Olha só essa gente linda aí, ó. Muito bem. Assim que a gente gosta. Isso aí. Então, vamos dando início aos nossos trabalhos, né? Para a gente não perder tempo. Olha só essa gurizadinha linda aí. E aí, gurizada? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Vamos começar essa manhã de estudo, então? Essa gurizadinha linda aí. Uns de touquinha, né? Uns de capuz, todo mundo com frio. Tá frio aí? Pouquinho frio, né? Mas a gente vai lidando com o frio, tá? Eu tô ali com duas telas, vocês vão olhar, que eu vou olhar para cá, hora eu vou olhar para ali, para poder visualizar todo mundo, não perder nenhum detalhe, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente começar os desafios, né, Rui? Que isso aí que a galera tá esperando, ansiosos pelos desafios. Afinal de contas, tem gente que vai querer passar a Cruz Alta agora. Eu desconfio, será que não? Eu tô desconfiada aí que a galera vai correr para passar aí Cruz Alta. Não sei. Será que sim ou será que não? Vão querer passar os alunos da professora Rose? Estão dando risada lá, Rui, ó. Estão tudo dando risada aí, será? Vamos lá. Vamos lá. Estão entusiasmados? Ou não? Vamos lá, então, ver como é que vai ficar esse ranking das escolas. Não sei. Compartilhou aí, Rui? Acho que não, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Estou com a tela aberta, só não estou conseguindo compartilhar. O Meet não está deixando, porque... Tá compartilhando? Não. Está compartilhando Não tá, não, né? tela. Está compartilhando a tela do Meet aí. E não a tela... Aí. Ótimo. Agora. Isso, agora compartilhou. Agora fechou. Beleza. Então, já vamos começar. Isso, vamos começar a comentar um pouquinho, né? Para todo mundo visualizar bem grande lá na tela, não ter problema de óculos, que nem a prof, né? Então, tal como esse gurizinho faceiro aqui empinando uma pipa, né? A gente vai começando os nossos trabalhos e vai dizer para vocês o seguinte, galera. A gente tem algumas questões de texto aí, né? A prof variou bastante os gêneros textuais para a gente poder ver como é que eles se comportam, tá? Então, vamos lá. Com cabo de vassoura, fabricamos cavalinhos. Com carretéis e barbantes, estendemos telefones que conversam além do fio. Com pés de meia já velhos, fazemos bolas novinhas. Com chuchus grandes, boiadas e com caixas de sapatos, muitos carros de um trenzinho. Quem quiser nossos serviços, não busque fadas nem mágicos. Aperte o botão da infância, programa apenas meninos. Elza Beatriz. Um texto, então, da Elza Beatriz ali, né? Um texto bem legal, um texto que vai trazer a questão da... É um texto poético, um texto aí que tem... né? Ele é escrito de uma maneira diferente do que o texto em prosa, porque ele é escrito em versos, né? Então, ele traz aí um convite, na verdade, né? Sobre alguma coisa. Vamos ver o que seria esse convite, então, tá?
Depois temos o texto 2, grandes invenções. A ciência moderna é cheia de inventos, mistérios e descobertas. Por exemplo, quem inventou a batata frita? Quem descobriu o cachorro-quente? Quem inventou a pizza 4 queijos? E o sorvete de casquinha? E o bolo de aniversário? E a paçoca? E refrigerante gelado com canudinho? Uma das maiores descobertas do mundo em que vivemos, se não me falha a memória, foi o café com leite com pão e manteiga. Fico imaginando o trabalhão que não deu. Primeiro, o inventor precisou sair por aí experimentando todas as frutas para descobrir aquela, a certa, a única que quando a gente torra, vira pó de café preto. Depois, precisou encontrar o trigo, fazer a farinha de trigo e ainda por cima, que amassando a farinha de trigo com um pouco de água e sal, surge a massa de fazer pão. E mais, teve que descobrir que da gordura do leite sai a manteiga e antes ir de bicho em bicho por esse mundo afora até achar o leite certo. Quanto sacrifício o tal inventor não fez. Gente, que legal esse texto, né? Imagina a criação desse autor de imaginar o percurso do inventor para tomar um pão com café com leite, né? E de bicho em bicho, analisando, né? Para poder conseguir inventar o que ele foi capaz de inventar. Muito legal, né, gente? Muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Vamos lá, então. Então, a gente tem aí... não, ainda tem mais um pedacinho do texto. Outra coisa. Não deve ter sido nada fácil descobrir que leite nasce em bicho fêmea e não nasce em bicho macho. Olha só que legal. Já imaginou o pobre inventor tentando ordenhar um leão? Credo, quanta dor de cabeça. Quanto risco de vida. No fim, depois de tanto coice, mordida, unhada, ferroada, bicada e dentada, quando o inventor descobriu a vaca holandesa, sempre risonha, balançando o rabo, pastando e mugindo calmamente nas fazendas, deve ter sido um alívio. Quem inventou o café com leite, com pão e manteiga, está de parabéns. Gênio é gênio, né? Olha só que legal essa história, gente. Então, imagina, né? O cara imagina que ele foi de bicho em bicho, levando unhada, dentada, né? Até descobrir que era a vaquinha que dava o leite, né? Será que foi assim? O que vocês acham? Será que foi assim que aconteceu a invenção? Será que foi exatamente assim? Então, vamos às perguntas. Quais as diferenças entre o texto 1 e o texto 2? Então, antes de tudo, gurizada, assim, a gente não tem um texto, a gente tem 2 textos. E a gente quer saber ali qual a diferença entre eles. Tá? Primeiro texto, lá em cima, né? É o texto que vai trazer aí o quê? Vai trazer uma poesia, né, pessoal? Com um cabo de vassoura, fabricamos cavalinhos. Com carretéis e barbantes, estendemos telefones, que conversam além do fio. Com pés de meia já velhos, fazemos bolas novinhas com chuchus grandes, boiadas e com caixas de sapatos, muitos carros de um trenzinho. Quem quiser nossos serviços, não busque fadas nem mágicos. Aperte o botão da infância, programa apenas meninos. Então, o primeiro texto é um texto poético, o segundo texto é um texto em prosa, ele não está em verso, né? Ele está escrito ali na linha inteira, ocupando a linha inteira, mas ambos falam de grandes invenções, né? Alguém que inventa alguma coisa. Então, a pergunta é, qual as diferenças entre o texto 1 e o texto 2? Tratam de invenções diferenciadas? Letra B. Não possuem o mesmo gênero e autor? Letra C. Tem a mesma finalidade? Ou letra D. Falam de experimentos. Galera, toma cuidado aí. A pergunta é qual a diferença? Não é qual é a semelhança, é qual é a diferença. Às vezes, porque a gente não lê direito a questão, a gente pode errar, né? Às vezes, a questão vem meio pega-ratão, assim, né? Que é aquele... O que é o pega-ratão? É aquele ratão que está descuidado, né? Essa frase, pega-ratão, ela veio justamente disso. Aquele que está meio descuidado, está meio pateteando, né? Aí vai lá e pimba, né? Então, assim, a questão
ela é suspeita, vamos dizer assim, tem que tomar cuidado, porque a pergunta é qual é a diferença. Se a gente fosse procurar semelhança, a gente ia ter mais de uma alternativa. Só que qual é a diferença? Então, vamos lá, Rui? Vamos para o desafio, então? Vamos começar, segurizada aí, o desafio? Eu vou puxar aqui, tentar colocar os textos na tela, na medida do possível, né? Eu vou deixar esse aqui maiorzinho, tá? Na tela. E a gente vai programar os desafios. O primeiro desafio, né, gurizada? Vamos lá? Posso botar o cronômetro? 2 minutinhos, Rui. Dada a largada. Qual seria, então, a resposta? Vocês têm as questões do desafio. Se vocês quiserem, eu posso deixar na questão também. Doutor Simone, a questão ela está sendo exibida no desafio, então pode dar ênfase aos textos aí. Tá bem. Qual que seria, então, a diferença entre os textos que estão aí sendo apresentados? Ó, vou puxar um pouquinho o texto anterior para vocês darem mais uma olhadinha nele. E o texto das grandes invenções. Qual seria a diferença, pessoal? 1 minuto e 20, 21. O tempo está correndo aí. Trinta e 39, 40. Vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos. Cinquenta e 52, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou os 2 minutos, pessoal. Isso aí. Então, vamos lá para a questão. Quais as diferenças entre o texto 1 e o texto 2? Tratam de invenções diferenciadas? Não possuem o mesmo gênero e autor? Olha só, a letra A está correta, né, pessoal? Está correta, mas não é isso que ele pede. Ele pede qual é a diferença, né? Isso aí, então, ó, tratam de invenções diferenciadas? Ambos tratam de dimensões diferenciadas, mas isso não é diferença, isso é semelhança, então não é a letra A, correto? Então, a letra B, não possui o mesmo gênero e o mesmo autor? É essa a resposta, galera, a letra B. Por quê? Porque, na verdade, o primeiro é o quê? É uma poesia, e o segundo é um texto em prosa, e os autores também são diferentes. Eles têm a mesma finalidade, né, que é falar do quê? Falar de descobertas, né? Falar de grandes invenções, e eles falam de experimentos, ou seja, a letra A, a letra C e a letra D é as semelhanças entre o texto. Somente a letra B que vai falar de diferenças entre o texto 1 e o texto 2. Isso aí, galera! E aí, vocês estão com frio hoje, né? Não estou vendo ninguém animado aí, ó. Tá todo mundo encolhido, Jesus Cristo. Só vejo uma com uma manta até na cabeça já, né? Meu Deus do céu, vamos lá. 2. O texto 1 trata sobre a utilidade do computador e o texto 2 fala sobre, vamos lá, uma variedade e curiosidade e descoberta. Rui, não sei, o texto original aqui para mim acabou desformatando, mas é letra A, B, C e D, tá, gente? Ficou E, F, G, H. Mas o correto é A, B, C e D. Prof. Oi. Nós entramos atrasados devido à internet fraca e nós não pegamos os textos. As crianças não viram os textos. Daí não tem como a gente responder. Dá para retomar os textos? Seria possível? Rui, posso retomar os textos Sim, para elas? Claro. Tá. Nós também.
Nós também, infelizmente, eu tive que mandar mensagem para o Rui, então a leitura dos textos nós não pegamos. Tá bom, não tem problema. A professora Yara e a professora Neiva, então, né? Isso. Bem tranquilo, tá? Aqui está os texto 1, então. Com um cabo de vassoura, fabricamos cavalinhos. Com carretéis e barbantes, estendemos telefones que conversam além do fio. Com pés de meia já velhos, fazemos bolas novinhas. Com chuchus grandes e boiadas e com caixas de sapatos, muitos carros de um trenzinho. Quem quiser nossos serviços, não busque fadas nem mágicos. Aperte o botão da infância e programe apenas meninos. Aqui então temos um texto poético. Certo? Vamos passar o segundo texto. Texto 2. Grandes invenções. A ciência moderna é cheia de inventos, mistérios e descobertas. Por exemplo, quem inventou a batata frita? Quem descobriu o cachorro-quente? Quem inventou a pizza 4 queijos? E o sorvete de casquinha? E o bolo de aniversário? E a paçoca? E refrigerante gelado com canudinho? Uma das maiores descobertas do mundo em que vivemos, se não me falha a memória, foi o café com leite com pão e manteiga. Fico imaginando o trabalhão que não deu. Primeiro, o inventor precisou sair por aí experimentando todas as frutas para descobrir aquela, a certa, a única que quando a gente torra, vira pó de café preto. Depois, precisou encontrar o trigo, fazer a farinha de trigo e ainda por cima, que amassando a farinha de trigo com um pouco de água e sal, surge a massa de fazer pão. E mais, teve que descobrir que a gordura do leite e sal, a gordura de leite sai a manteiga e antes de ir de bicho em bicho por esse mundo afora, até achar o leite certo. Quanto sacrifício tal inventor não fez? Outra coisa, não deve ter sido nada fácil descobrir que leite nasce em bicho fêmea e não nasce em bicho macho. Já imaginou o pobre inventor tentando ordenhar um leão? Credo! Quanta dor de cabeça! Quanto risco de vida! No fim, depois de tanto coice, mordida, unhada, ferroada, bicada e dentada, quando o inventor descobriu a vaca holandesa, sempre risonha, balançando o rabo, pastando e mugindo calmamente nas fazendas, deve ter sido um alívio. Quem inventou o café com leite, com pão e manteiga está de parabéns. Gênio é gênio. Então, esses aí são os dois textos, professoras Neiva e Yara, né? Que chegaram atrasadas devido a problemas de conexão. Né? Primeiro texto, um texto poético. Também fala de invenção. Né? Muito obrigada. Imagina, sempre as ordens. E o segundo texto, das grandes invenções, um texto em prosa, né? Que vai trazer também os elementos da invenção, também aborda a invenção. E a primeira pergunta era justamente para as crianças identificarem qual a diferença entre o texto 1 e o texto 2. E aí eu expliquei que era para tomar cuidado com os pega-ratões, né? Por quê? Porque quando a gente fala em diferença, lá nas respostas vão estar também as semelhanças, né? Então, a letra A, tratam de invenções diferenciadas. A letra B, não possuem o mesmo gênero e autor. E a letra C tem apenas, tem a mesma finalidade. E a letra D falam sobre experimentos, certo? Então, o que nós temos aí, gente? Está aqui o texto. E é para a gente responder qual é a diferença. Então, eu vou dar o tempinho para vocês, conforme as outras turmas também tiveram. Eu vou reiniciar o cronômetro para que vocês possam, da mesma forma, responder a questão igual os outros, né? Eles tiveram o tempo deles, vocês vão ter o de vocês também. Iniciado aqui o cronômetro de 2 minutos para vocês Está responderem essa liberado questão. daí a questão 1 e a questão 2. Eu deixei aberto elas, sabe? Isso aí.
Ainda bem que tá um bonito dia de sol por aqui, por Ijuí. Acredito que as cidades todas estejam ensolaradas também. Será que tem algum lugar que está chovendo? Deixar esse maiorzinho aqui na tela, o pessoal pensando, as grandes dimensões. Qual teria sido a diferença, né? A diferença entre os textos, essa é a pergunta. Está correndo aí os minutos. Porque frio com sol a gente aguenta, frio com chuva ninguém merece, né? Meu Deus do céu. Os primeiros frios a gente sente bastante, né? Porque até semana passada a gente estava com um calorão bem intenso. Obrigada, prof. Imagina, professora, sempre as ordens. Tô vendo até um raio de sol na prof ali, deve estar um solão bonito por aí também, né, prof? Está. Legal, coisa boa. Que delícia, friozinho com sol. Isso aí, tá quase finalizando os 2 minutos aqui para as escolas que chegaram depois. 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9. Fechou os 2 minutos, então, para as escolas que chegaram depois. Olha só. Então, as perguntas qual a diferença entre os textos 1 e 2? Tratam de invenções diferenciadas? Não possuem o mesmo gênero textual? Têm a mesma finalidade? Ou falam sobre experimentos? Bem, as respostas A, C e D falam sobre as semelhanças do texto. Então, a única resposta possível seria a letra B de bola, não é, pessoal? Isso aí, B de bola. Não possuem o mesmo gênero e autor, porque o primeiro fala de uma poesia e o segundo um texto em prosa, então são gêneros diferentes, né? Criançada, gênero é uma estrutura, né? Os textos são estruturas. Eles são escritos por meio de uma estrutura. Então, a gente tem conversa do WhatsApp é um gênero, poesia é um gênero, romance é um gênero. Então, existem diversos gêneros textuais e cada um vai se comportar e vai assumir, vai ter uma estrutura diferente, tá? Assim como esses 2 textos aqui. Primeiro, uma poesia, o segundo, um texto em prosa, certo? Vamos para a pergunta número 2, então, pessoal. O texto trata sobre a utilidade de computador e o texto 2 fala sobre. Então, o texto 1 trata sobre a utilidade do computador e o texto 2 fala sobre. Seria a letra A, B, C e D, tá, pessoal? Nós temos aí um pequeno problema de formatação que eu vou corrigir e depois o Rui ajusta na plataforma, mas é A, B, C e D, tá? Então, vamos lá. Uma variedade de curiosidades descobertas. Letra B. Apenas sobre a descoberta do pó de café. Letra C, perdão. Várias descobertas de espécies animais. Ou a letra D, sobre o inventor do café com leite. Vamos lá, então. O texto 1 trata sobre a utilidade do computador. E o 2? Então, a pergunta quer saber do que trata o texto 2. Uma variedade de curiosidades descobertas. Apenas sobre a descoberta do pó de café. Várias descobertas de espécies animais ou sobre o inventor do café com leite. Eu vou retornar o texto 2, então, vou deixar ele na tela para que vocês respondam essa pergunta e vou puxar o cronômetro aqui, pessoal, então, tá? Vamos lá, então. Iniciado o cronômetro de 2 minutos para vocês responderem essa questão. 2 minutos aí transcorrendo para vocês responderem essa questão. Vamos lá. O texto está todo na tela, prof. Simone. Está completo? Não. Não está todo na tela porque ele é bem comprido, né? Mas ele tá aqui, ó. Boa parte dele tá aqui. Ele é bem compridão, ele vai até a outra folha, ó.
Vou deixar essa parte aqui, porque por aqui ele já consegue responder a pergunta. Na verdade, a resposta dessa pergunta está nessa primeira parte do texto. Se eles retomam aqui a primeira parte do texto, já dá para responder essa pergunta tranquilamente aí. Isso aí, transcorrendo os minutos, então. Será que todo mundo vai à aula normal quando tá bem frio assim, ou o pessoal começa a faltar um pouco, começa a gasear a aula? Acho que não, né? Ninguém quer ficar burro, né? Todo mundo quer ir na aula. Não pode faltar. Mesmo com frio, a gente vai na aula, né? Olha, tem gente dando risada lá. Tô vendo, tô enxergando daqui. Vi uma carinha ali dando risada. Isso aí, tá transcorrendo, quase terminando os 2 minutos para a gente responder essa pergunta. 52, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou os 2 minutos. Isso aí, pessoal. Então, a gente vai retornar a nossa pergunta. O texto 1 trata sobre a utilidade do computador. E o texto 2 fala sobre... Vamos lá. A letra A, então, porque, volto a dizer aí, é A, B, C e D, né? Uma variedade de curiosidades descobertas, apenas sobre a descoberta do pó de café, várias descobertas de espécies de animais ou sobre o inventor do café com leite. Vamos lá. A resposta correta, então, é uma variedade de curiosidades descobertas. Letra A, gente. Isso aí, ó, aí, ó. Professora Rosa, ele está botando palminha, Cristiane, né? Isso aí, a Escola São Carlos, Andréia, Escola São Carlos. Isso aí, galera, muito bem. Galera participando aí, né? Fátima, João Batista, Norma, Melo. Que legal, muito bom, muito bom. Vamos para a próxima questão? Terceira. A oração que dá ideia de opinião é: a ciência moderna é cheia de inventos. Letra B. Quanto sacrifício tal inventor não fez? Letra C. Fica imaginando o trabalhão que não deu. Ou letra D. Gênio é gênio. Tá? Então, existe uma oração que dá ideia de opinião. Tá? É a opinião do autor. Ele está demonstrando a opinião dele. Como é que é essa tal de opinião? Tá? Como ele demonstra essa opinião aí? Certo? Então, vamos lá para o cronômetro, galera. Reiniciar esse cronômetro. Iniciar. 2 minutos. Eu vou voltar, então, aqui para a tela, tá? Para vocês olharem, localizarem. Então, ó. Na verdade, essa aqui não precisa o texto, né? Porque se vocês olharem as questões, vocês já conseguem responder. Correndo o cronômetro, então. O botão direito, Proximane. Acho que vamos deixar para formatar depois, Will. Tem um problema aí de formatação, mas como eu estou no computador, eu estou apresentando no computador pequeno agora e estou projetando no computador grande. Tá? Então, depois eu formato no grande aqui. Fica mais fácil. Está correndo aqui, então, a tela. 1 minuto, né? 1h44, 45. Ele falou de compartilhar. Voltou. Voltei. Cliquei sem querer ali. Vamos lá, então.
finalizando aqui o tempo, 2 minutos. Fechou então, galera? Vamos lá. Fechados 2 minutos. Qual seria, então? Resposta correta dessa questão, gente. A ciência moderna é cheia de inventos. Quanto sacrifício tal inventor não fez? Fique imaginando o trabalhão que não deu. Gênio é gênio. A resposta correta é a letra D de dado, gente. Gênio é gênio. Ou seja, ele está dizendo, ó, gênio é gênio. Ou seja, gênio é aquele cara que é esperto, que é inteligente. Letra D expressa opinião, né? Isso aí, galera participando. Quarta questão. Vamos para a quarta questão, então. Já vamos organizando o cronômetro aqui da prof, né? Quarta questão. Vamos dar sequência à quarta questão. No trecho, quem descobriu o cachorro-quente, a pontuação inserida no final da frase indica uma certeza, letra A, B, C e D, né, galera? Uma certeza, uma curiosidade, uma conclusão ou uma interrupção. Quem descobriu o cachorro-quente? A pontuação inserida no final, que é esse pontinho de interrogação aqui, né? Pontinho, né? Ele vai indicar o quê, galera, né? Ele vai indicar uma certeza, uma curiosidade, uma conclusão ou uma interrupção. Iniciado o cronômetro aí, pessoal. 2 minutinhos para vocês pensarem. Lembrando que os pontos, né? A pontuação que aparece no texto que a gente lê, ela tem uma finalidade específica. Quando nós falamos, a nossa entonação, ela já indica se nós estamos fazendo uma pergunta, se nós estamos fazendo uma afirmação, se nós estamos expressando uma dúvida, mas na escrita isso não existe. Então, a pontuação na escrita existe justamente para que nós possamos revelar na escrita aquilo que nós temos na fala, que é a entonação, certo? Então, é para isso que existe a pontuação, certo? Então, para que vocês consigam aí, né, retomar que essa questão é relativamente fácil, só que daí tem que prestar um pouquinho de atenção, né? Eu fui tentar aqui, mas não rolou. Gente, eu vou voltar e vou deixar como estava, depois eu arrumo, porque senão pode dar problema aqui. Eita! Uma certeza, uma curiosidade, uma conclusão. A letra B, uma curiosidade. A letra C, uma conclusão. Depois, uma curiosidade, uma conclusão ou uma interrupção. Está correndo o cronômetro, já estamos quase finalizando. Mas eu vou deixar para arrumar isso aqui depois, porque aqui agora não vai rolar, gente. Surgiram os números estranhos. Parou o cronômetro aí, galera. Então, a letra A, uma certeza, a letra B, uma curiosidade, a letra C, uma conclusão ou uma interrupção. Essa aí é moleza, né, pessoal? O que seria, então? Quem descobriu o cachorro-quente? A resposta correta é a letra B de bola. Uma curiosidade, né, pessoal? Se tivesse a pergunta, se tivesse aí a possibilidade de colocar uma interrogação, seria interrogação, mas como não temos, né, seria uma curiosidade aí, pessoal. Tá bem? Vamos para a próxima questão, então. Passando o próximo texto. Vamos que vamos, pessoal? Como é que vocês estão indo aí? Tudo tranquilo? Crescendo. Então, nós temos ali, né, algumas pessoinhas, né, um bebezinho, uma menina maior e uma mulher adulta. Então, nós temos ali, um recém-nascido ainda não é capaz de caminhar e falar. Uma menina de 2 anos já possui pernas fortes e o bastante para ficar em pé e andar. Aos 5 anos, seu desenvolvimento já permite que ela correr e participar de jogos. Aos 10 anos, seus braços e pernas são mais longos e ela é capaz de realizar movimentos
precisos e complexos, como escrever com bastante segurança. Aos 13 anos, o crescimento rápido produz muitas mudanças no corpo que se prepara para a vida adulta. Aos 20 anos, as pessoas têm seu corpo completamente formado. O objetivo do texto é, letra A, dar informações sobre as fases do crescimento. Letra B, dar instruções de como andar ainda bebê. Letra C, contar uma história sobre o crescimento. Ou letra D, relatar sobre a vida das pessoas. Então, qual seria o objetivo do texto aí, pessoal? Dar informações sobre as fases do crescimento, dar instruções de como andar ainda bebê, contar uma história sobre o crescimento ou relatar sobre a vida das pessoas. Eu vou retomar o texto, deixar o texto aqui na tela. Aqui está ele, e vou colocar o cronômetro para vocês responderem essa pergunta, então, tá bom, pessoal? Cronômetro iniciado, 2 minutos. Então, qual seria a resposta dessa pergunta aí? Os desafios estão aí com vocês e o texto está projetado na tela. As crianças ficam um pouco mais calmas, né, profs? Quando tá frio, todo mundo fica mais quieto, mais calado. Friozinho, ainda mais no início da manhã, né? Tiraram cedo, a mamãe tirou cedo da cama. Foi difícil sair debaixo das cobertas hoje? Que foi, né? Eita, foi. Tô vendo ali os dedinhos, ó. Isso aí. Foi difícil, né? 1 minuto e 31, tá correndo os 2 minutos. Vamos que vamos. 39. 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9. Fechou, galera? Isso aí. Vamos voltar, então, para a questão, né? Tempo encerrado. Então, nós temos ali... Opa, um pouquinho, passei da questão. O objetivo do texto é dar informações sobre as fases do crescimento. Letra B, dar instruções de como andar ainda bebê. Letra C, contar uma história sobre o crescimento. Ou letra D, relatar sobre a vida das pessoas. A resposta correta é letra A, dar informações sobre as fases do crescimento, né? É um texto informativo, né? Olha, a professora Andréia, a professora Ângela, muito bem. Isso aí, galera participando. Cristiane, não. Escola São Carlos, a professora Fátima, João Batista. Como é que é o nome? Imacuque, é isso, professor? Imacuque, olha aí, galera, batendo palma que acertou, que coisa boa. Isso aí. Muito bem. Vamos para a próxima questão, então. Vamos lá. Vamos que vamos, então. Já vou organizando o meu cronômetro aqui para a próxima questão. De acordo com o texto, qual a idade que a criança já pode correr e participar de jogos? Letra A, 2 anos. Letra B, 5 anos. Letra C, 10 anos. Ou letra D, 20 anos. Cronômetro iniciado aí, profs. Vou retornar para o texto, deixar ele na tela para vocês obterem essa resposta. Tá?
Tá tudo aí na tela. Essa pergunta é facinha, né? Porque ela está no primeiro nível de interpretação, né, profs? O primeiro nível de interpretação é quando a criança visualiza no próprio texto a resposta que ela precisa ter. Então, esse é mais facinho, não é um texto que exige tanto das crianças, é um texto mais tranquilo, as crianças conseguem identificar com mais facilidade a resposta, né? Acredito que seja mais fácil o negócio aí. Estou? Correndo, então, os minutinhos, galera conversando ali, trocando ideia. Estou enxergando vocês. Estou querendo descobrir o que, que tem ali de bonito na Escola São Carlos. É uma planta que tem ali atrás, bonita, em cima daquela estante. Não sei se é uma planta, não sei se o que, que é. Negócio bonito ali, achei. Achei muito bonito. Ah lá, alguém se levantou e disse, não, prof, sou eu, bonito sou eu, né, prof? Ah, sou eu, bonito. Falou, prof, eu sou bonito. Não. Oh, é uma planta. É uma planta. Ai, que linda essa planta, eu amei. Acho maravilhosa essa planta. A pessoa que colocou essa planta aí tem muito bom gosto. A planta é linda, né? Tomare. Viu? Que legal, que massa. Tá terminando aqui os minutos. Vamos lá, o prof tá de olho na planta, mas tá de olho nos minutos aqui, ó. Vamos lá. Isso, galera, fechou os 2 minutos, então. Vamos voltar para a questão, né? Seria a segunda questão, né? De acordo com o texto. Qual a idade da criança, que a criança já pode correr e participar dos jogos? Olha lá, se a gente volta para o texto, ó. Qual a idade que a criança já pode correr e participar dos jogos? Tá lá escrito, né? 5 anos, né, galera? Aos 5 anos, seu desenvolvimento já permite ela correr e participar de jogos. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Isso aí, João Batista. Isso aí, galera participando. Escola São Carlos. Muito bem. Vamos adiante, então. Rose, professora Rose. Terceira questão. O texto lido está organizado em letra A, parágrafos. Letra B, versos e estrofes. Letra C, sequência numérica. Ou letra D, ingredientes e modo de preparo. Então, parágrafos, versos e estrofes, sequência numérica ou ingredientes e modo de preparo. Cronômetro iniciado. Facinho, facinho, facinho essa resposta também, né? Molezinha, molezinha, molezinha. Coisa molezinha, molezinha, molezinha aí, galera, né? Não é difícil de fazer essa questão, porque a resposta está no próprio texto. No próprio texto, é só olhar lá, né? É só olhar e bater o olho e já responder. A galera vai tirar de letra. Vai tirar de letra porque tá molezinha, molezinha, molezinha. Certo? Vamos que vamos então, né, galera? Vamos que vamos. Vamos pra frente, que atrás vem gente. Correndo os minutos. Assim vai fechar 1 minuto. E a prof aqui vai tomando água, refrescando a garganta. Refrescando, né? Molhando a garganta para não ficar seca. Isso aí, pessoal. Um minuto está correndo. Então, o texto lido está organizado em parágrafos, versos e estrofes, sequência numérica, ingredientes e modo de preparar, né? Então, ó, belezinha, ó, aqui o texto, ó. Como é que ele está organizado, pessoal? Como é que esse texto aí está organizado? Existe uma organização, e qual é essa organização? Né? Que organização é essa?
que está funcionando aí? 57, 58, 59. Fechou, pessoal. Então, a resposta correta a essa pergunta é: o texto lido está organizado em sequência numérica. Questão letra C de casa. Certo? Podemos classificar a fase das crianças. Olha aí, pessoal. Ângela, Rose. Isso aí, muito bem. Podemos classificar a fase de uma criança até que faixa etária? De 0 a 10 de idade, 10 anos de idade, de 13 a 19 anos, de 20 anos acima ou de 40 a 50 anos. Vou colocar o cronômetro aqui, a gente vai retornar, deixar o texto na tela para a professora aí olhar as respostas, né? Então, vamos lá. Qual seria a faixa? Ó, vamos só reforçar a pergunta aqui. Podemos classificar a fase de uma criança até que faixa etária? Vamos retomar aqui o texto. Tá correndo o cronômetro já, pessoal. O cronômetro está correndo ali. Até que faixa etária? Vamos lá. Correndo o cronômetro. Até que faixa etária podemos considerar a faixa ou a fase de uma criança? Essa questão, ela exige um pouquinho de interpretação, né? Ela não está totalmente dada no texto. Então, as profs têm que ler, ajudar as crianças a ler ali e interpretar o finalzinho do texto, né? Para responder essa questão. Mas, ainda assim, ela é uma questão fácil, uma questão classificada na categoria de perguntas fáceis, né? Mas já exige um pouquinho de interpretação. Não está tudo escrito no texto. E vamos finalizando aqui 2 minutos, galera. Vamos lá. Então, veja bem. Eu vou voltar para o texto aqui, ó, para dizer o seguinte, ó. Aqui nós temos, aos 13 anos, o crescimento rápido produz muitas mudanças no corpo que se prepara para a vida adulta. Aos 20 anos, as pessoas têm seu corpo completamente formado. Por que eu disse que precisa um pouquinho de interpretação, gente? Se aos 13 anos ele se prepara para a vida adulta e aos 20 anos as pessoas têm seu corpo completamente formado, o período que antecede, então, né, a vida da criança seria até os 19 anos, correto? Que seria assim, ainda que a gente pode dizer que adolescente, né, criança e adolescente é essa fase que compreende, né, que muitos estão na fase da adolescência, não é mesmo? Então, a questão, então, podemos classificar a fase de uma criança até a faixa etária de 0 a 10 anos, de 13 a 19 anos, essa seria correta a resposta, letra B de bola, considerando a ordem aí, né, a segunda resposta. De 13 a 19 anos, essa é a resposta correta. Certo? Para chegar à fase adulta, ó, lembrando, gente, aqui o texto está considerando criança, né? Muitos estudos dizem que essa é a fase da adolescência, né? Mas aqui nós nos delimitamos a interpretar o que o texto diz. Somente o que o texto diz, certo? O que o texto diz é isso, tá? 5. Para chegar à fase adulta, a faixa etária é de... Tá? Sim. É como eu disse, prof. A prof. Rose fez uma pergunta ali no chat, acabei de visualizar, mas nós estamos interpretando somente o que o texto diz, tá? Retornando ao texto, ó, o texto diz isso, ó. Aos 13 anos, o crescimento rápido produz muitas mudanças no corpo que se prepara para a vida adulta. O texto não menciona a fase da adolescência, correto, prof? O texto em nenhum momento menciona a fase da adolescência.
A Vera Lopes, que é a autora do texto, não mencionou a fase da adolescência. A Vera Lopes diz que aos 13 anos o crescimento rápido produz muitas mudanças no corpo que se prepara para a vida adulta e diz que aos 20 anos as pessoas têm o corpo completamente formado. Ela não menciona a adolescência. E como esta aula é uma aula de interpretação de texto, nós devemos nos deter ao que o texto diz. O que o texto diz é isso aí. Tá? Aqui nós não estamos julgando se a informação está correta ou se está errada, mas é isso que o texto diz. Tá? Então, nós devemos nos delimitar a interpretar somente aquilo que está escrito no texto. Tá? Isso é interpretar um texto. Tá? Rui, tu ia falar alguma coisa? Desculpe, acho que te cortei, desculpe. Não, Simona, eu só chamei a atenção do chat, mas você já estava ligada. Tudo certo. Eu estou com o chat aberto aqui, estou vendo a galera, estou acompanhando tudo aqui em 2 telões. Consigo enxergar tudo, tá? Todo o movimento da galerinha aí, aquele menino de capuz azul na cabeça, estou enxergando, parece um chapeuzinho azul. Né? Estou enxergando tudo, enxergo tudo. Hoje, estou enxergando tudo e um pouquinho mais. Vamos para a próxima questão, então, pessoal? Vamos lá. Para chegar à fase adulta, a faixa etária é... Tá? Essa aí eu vou deixar 1 minuto, gente, que está muito fácil essa questão, não precisa mais que 1 minuto, né, gente? Iniciado 1 minuto. Para chegar à fase adulta, a faixa etária é de letra A, 20 anos, letra B, 10 anos, letra C, 15 anos ou letra D, 13 anos. Então, A, B, C ou D? Essa é muito fácil, então eu vou deixar somente 1 minutinho para essa pergunta. Isso aí, vamos que vamos, pessoal. Parece que vai seguir frio até o final da semana. Os termômetros em Juí apontam 5 graus. Aí não sei por onde que tá. Mas é uma manhã de sol, gostosa, tá bom para comer bergamota. Alguém gosta de bergamota? O bergamota é legal, né, gente? Porque agora a gente come bergamota e tem bastante vitamina C, protege nosso corpo contra gripe, resfriado. 1 minuto fechado, galera. Deixei só 1 minuto para essa aí, porque é o suficiente para vocês responderem, porque a pergunta está muito facinho, né? Para chegar à fase adulta, a faixa etária é de 20 anos. Seria a resposta A, né? 20 anos é a resposta correta. Ó, aí a galera da Ana Cristina Oliveira da Silva, né? Todo mundo acertando. Isso aí, João Batista. Isso aí, galera, tá que tá, poderoso. 6ª questão. Uma criança poderá chegar a ficar de pé e andar a partir de qual idade? 2 anos? 3 anos? 6 meses ou 5 anos? Tá? Andar e ficar de pé. Vou retornar ao texto lá para que vocês possam visualizar a resposta, gente. Tá? Então, vamos lá. Cronômetro de 2 minutos para a galera poder responder. Iniciada a largada. 2 minutinhos. Andar e ficar de pé. Qual é a idade, né? Segundo o texto. Retomamos, então, que é sempre a partir do texto. Às vezes, a gente erra a questão do texto porque a gente se delimita, a gente sai do texto para responder, né? Às vezes, o nosso conhecimento particular interfere na interpretação do texto. Só que interpretar texto é somente explicar e entender o que o próprio texto diz, sem ir além, sem extrapolar os limites do texto. Certo? E às vezes a gente quer questionar o texto, quer dizer que o texto está errado, quer dizer que o texto não é só isso, e às vezes isso causa um pouquinho de confusão, né, gente? Então, o que o texto diz? O texto diz aquilo que eu vou me restringir em interpretar. Certo? Ai, né? Ai. Isso aí. Tá, então.
que seria a resposta? Estamos correndo aí os 2 minutos. 1 minuto e 28. 28. 33. 34. 42. Eu acho que a Escola São Carlos tem um menino que quer responder a pergunta ali, que ele está sempre ali, né? Um menino de jaqueta de moletom vermelho, ele está sempre penteando ali. Tu acha que ele está bem sabido. 2 minutos fechado, pessoal. Vamos lá. Eu estou sempre enxergando ele na volta ali, galera. Vamos lá, então. Uma criança pode ficar uma criança poderá chegar a ficar de pé e andar a partir, né? A pergunta é a partir, gente. Então, vamos nos delimitar a partir, né? Se não tivesse a palavra a partir, podia ser qualquer resposta, meus amores, né? Se não tivesse a palavra a partir, qualquer resposta seria correta. Mas como tem a partir, o a partir, de novo, a gente olha para o texto, né? 2 anos? 3 anos? 6 meses ou 5 anos? O que o texto nos diz, gente? Quando é que a criança vai andar e ficar de pé? A partir dos 2 anos, né? Tá aqui a resposta. Então, andar e ficar de pé seria 2 anos, a alternativa correta, letra A. Esse aí todo mundo acertou, né? Esse aí todo mundo acertou. Vamos para a 7ª questão. Isso aí, parabéns, pessoal. João Ferraz, ali apareceu agora. Vamos lá. Olha que menina linda ali que apareceu no João Ferraz. Que menininha linda de toquinha na cabeça. Uma princesa apareceu ali. Vamos lá. 7ª questão. O assunto principal do texto é... Vamos de novo reconsiderar a letra A, B, C e D, galera. Vamos lá. As fases do desenvolvimento humano. Letra B. A faixa etária de um adolescente. Letra C. As dificuldades das fases do crescimento ou como um adulto deve sobreviver. Qual seria, então, a resposta correta, dada a largada aqui para os 2 minutos, gente? As fases do desenvolvimento humano, a faixa etária de um adolescente, as dificuldades das fases do crescimento ou como um adulto deve sobreviver. Tá? Vamos lá, então. Vou voltar para o texto para que vocês fiquem de olho no texto aqui, que é o que interessa para vocês agora, porque as perguntas vocês têm aí, né? Isso aí, vamos que vamos. Cronômetro correndo. Cronômetro correndo, isso aí, galera. Correndo o cronômetro. Os alunos da professora Ana Cristina Oliveira da Silva estão focados ali, atentos, né? Olha, ó, que galerinha linda, meu Deus. Muito lindos vocês são, adorei vocês, muito lindos. Focados, concentrados, todos ali, ó. Nossa, 100% ali presentes, né? Muito bem, isso aí. Gente linda. Isso aí, muito maravilhosas essas crianças, né? Coisa boa. Ó, alguém da Escola São Carlos está me dando tchau ali, ó. Eu vi, eu enxerguei uma mãozinha ali, ó. É, isso aí. Cooperuso tá quietão, galera quietão, Cooperuso ali quieto. Tão quieto. Agora deram um tchauzinho ali, tímido ali, acho que estão com frio, né? Tá com frio aí, galera do Cooperuso? Né? São os que eu posso enxergar, porque os outros estão com as câmeras desligadas. Não consigo enxergar os outros, que pena. Queria poder enxergar a galera geral, mas não consigo. Estão tudo com a câmera desligada, 2 cantos fechados, ó. Me entreti ali, já me enrolaram. Vamos lá. A professora Sandra Bernardo apareceu ali, galerinha. Lindos, lindões, maravilhosos. Isso aí, meus amores. Muito lindos. Essas crianças ali, muito lindas. Então, vamos lá. Uma criança poderá chegar a ficar de pé e andar. A gente já fez, né? A gente já fez? Estamos na 6 ou na 7? Agora até me perdi. Fiquei emocionada de ver a galera, até me perdi.
Qual que era que a gente estava mesmo, Rui? Me perdi, me ajuda aí, pelo amor de Deus. 7, prof. 7. Um assunto principal do texto. Me emocionei de ver a criançada. As fases do desenvolvimento humano, a faixa etária de adolescente, as dificuldades das fases do crescimento ou como o adulto deve sobreviver. Isso aí. A resposta correta é a letra A. As fases do desenvolvimento humano. Primeira resposta. Professora Rose Silva aí. Galera concentrada também, né? Que sala de aula bonita, professora Rose. Linda essa sala de aula ali, colorida, bonita, né? Um lugar aprazível, aconchegante, maravilhoso. Isso aí, muito bem. E a galera, a professora Sandra ali animada, né? Que coisa boa! Vamos pro próximo texto, amores? Vamos lá. Leia com atenção os 2 textos para responder corretamente as questões abaixo. Mata Atlântica. Atlântica é o primeiro texto. No início da colonização do Brasil, a Mata Atlântica cobria uma faixa extensa do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. O movimento de ocupação das terras do litoral para o interior foi provocando o desaparecimento da mata e o surgimento das plantações de cana-de-açúcar, café, pastagens e cidades. Hoje restam apenas 5% da Mata Atlântica original. A Mata Atlântica foi e ainda é muito agredida na expansão das cidades, na formação de pastos e principalmente na produção de carvão. Em vários pontos do sul da Bahia até São Paulo, a cena é a mesma. A floresta nativa é cortada, sua madeira é queimada em pequenos fornos de barro e o carvão é transportado em caminhões para abastecer as indústrias. Texto 2. Como inventar o mundo? Primeiramente, invente uma bola e deixe-a deslizar no espaço sideral. Depois, deixe que a água escorra nela por inteiro para que ela não morra de sede. Em seguida, ponha montanhas e florestas para que ela possa respirar. E com o seu dedinho mágico, vá arrumando as coisas. Uma montanha aqui, um rio ali, uma floresta colar. A paisagem está pronta para ser habitada. Depois, muito depois, você cria o homem e torça para ele não destruir o seu mundo. Vamos para as questões, então, dos desafios? Vamos lá. O texto 1 argumenta sobre a devastação da Mata Atlântica e o texto 2 faz uma ironia de forma instrucional. Letra A, aos animais. Letra C, às crianças. Letra D, ao governo. Ou letra D, aos homens. Enquanto o outro texto estava muito facinho, esse texto está um pouco mais complicadinho, né? Então, vamos iniciar o cronômetro aqui e eu já vou puxar o texto de volta. Então, a abordagem aqui, cronômetro iniciado, Rui, é sobre o texto 2, né? Se o texto 1 fala sobre a devastação da Mata Atlântica, o texto 2 fala do quê? Faz uma ironia de uma forma instrucional aos animais, às crianças, ao governo ou aos homens. Eu vou colocar o texto 2 de volta e deixar ele na tela, para que vocês possam responder essa pergunta aí, certo? Então, qual seria a resposta dessa questão aí? Tá correndo os 2 minutos, galera aí concentrada. Vamos que vamos. Correndo os 2 minutos. Aproveitei e tirar uma foto da carinha de vocês, no frio, né? Nessa manhã gelada. Isso aí, galera. Vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lá. Qual é a crítica que ele faz aí, gente? Aqui ele faz uma crítica, esse Ronald Claver, que é o autor do texto, né? Aqui o nomezinho dele, ó, ao final aqui, ó, Ronald Claver, ó, foi ele que escreveu esse texto. Então, o que será que ele está dizendo? Que crítica que ele faz a respeito de quem, para quem? Que crítica é essa que ele faz, gente?
Então, responder essa questão. 59. Fechou, galera. Vamos voltar para a pergunta, então? Vamos ver. O texto 1 argumenta sobre a devastação da Mata Atlântica e o texto 2 faz uma ironia de forma instrucional aos animais, às crianças, ao governo, aos homens. Resposta correta é letra D de dado. Aos homens, galera. Isso aí. Vamos lá. Ih, não vi ninguém se animar, todo mundo errou. Rose Silva ali acertou a questão. Eita, vamos lá. Então, tudo michuruca aí. Acho que ninguém acertou a questão. Só a Rose Silva. Né? A Escola São Carlos acertou também? Vamos lá, então. De acordo com o primeiro texto, restam apenas... Letra A. Gente, lembrar que é A, B, C e D, tá? Para vai corrigir depois para repostar na plataforma que houve uma desformatação aí, tá? Então, letra A. 5% da Mata Atlântica original, né? Não é de acordo com o primeiro texto. São 2 textos, então vocês vão olhar para o primeiro. A prof já vai puxar ele de volta para deixar na tela. 5% da mata original, 3% da mata original, 100% da mata original ou 50% da mata original. Então, de acordo com o meu texto, restam apenas. Tá? Vamos puxar o primeiro texto aqui. Tá aqui, galera, ó. Texto inteiro na tela para vocês responderem essa pergunta aí. Quantos por cento da mata original restam ainda? Deixa eu botar o cronômetro, que eu já ia esquecendo. Vamos que vamos. Iniciado o cronômetro de 2 minutos para responder essa questão. A resposta está no texto. Lendo com atenção, a gente já consegue identificar a resposta. A resposta está no texto. E tá frio, né, gente? Tem sol, mas tá frio. Aqui, Juí, tá frio. Geladinho, geladinho, geladinho. O tempo tá correndo. Correndo o tempo. Tô vendo um dedinho ali, ó. Professora Sandra Bernarda. Isso aí. Tá correndo o tempo. Escutei uma conversinha ali. Tia Terezinha Procópio, voltou agora, prof? Quer que eu retome o tempo, prof? Voltaram agora? Prof. Terezinha? Nós estávamos sem internet, mas nós perdemos várias questões, não tem problema, tá? Voltou agora. Que pena. Parou então, galera, né? Paramos. Que pena, prof. Terezinha. Então, vamos acompanhar a partir de agora, né? Sim. Então, vamos voltar para a questão aqui, galera. Vamos lá. De acordo com o primeiro texto, restam apenas... A alternativa correta é a primeira, gente. 5% da mata original. Tá? A professora Angélica perguntou alguma coisa ali, Rui. Espera aqui, deixa eu só abrir aqui. Ver o que a professora Angélica perguntou. Em relação à pergunta sobre criança, que seria até 19 anos, o texto no item 5 fala que aos 13 anos a pessoa vai se desenvolvendo para a vida adulta. Está muito confusa essa pergunta. Vai se desenvolvendo, mas vai se desenvolvendo ainda não é adulto, né, prof? Né? Ainda vai se desenvolvendo, ainda não exatamente é adulto. Vai se desenvolvendo, está em processo, né? São perguntas aí que se não tiver tomar cuidado,
é o segundo nível de inferência, né, gente? A gente tem que tomar cuidado, porque assim, ó, é o que o texto diz, não é o que a gente gostaria que ele dissesse, né? Então, essa é uma questão que temos que tomar cuidado. Tá? Então, vamos para a próxima pergunta, gente? Respondemos aí 5%, né? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta de número 3. No trecho, em vários pontos do sul da Bahia até São Paulo, a cena é a mesma. A expressão que se destaca pode ser invertida por condição, contradição, informação ou prioridade. Qual seria das alternativas? Condição, contradição, informação ou prioridade? No trecho, essa não precisa retornar ao texto, né? Em vários pontos do sul da Bahia até São Paulo, a cena é a mesma. A expressão que se destaca pode ser invertida por condição, contradição, informação ou prioridade. Essa pergunta não é uma pergunta cuja resposta está no texto, né? É uma pergunta que vocês têm que interpretar. Tá? É uma pergunta que precisa ser interpretada. Vamos lá. A palavra cena vai ser substituída por quê, galera? Iniciado o cronômetro aqui. É uma condição, uma contradição, uma informação, uma prioridade. Em vários pontos do sul da Bahia, até São Paulo, eu posso substituir a palavra, né, cena, por condição, por contradição, por informação ou por prioridade. Claro, sem alterar o sentido do texto, né? Eu vou ter que substituir sem alterar o sentido do texto. Eu vou manter ainda a questão, porque essa não precisa vocês retornarem ao texto. A própria questão já tem a resposta, né? Não precisa. Aí, meus amores, vocês precisam interpretar o que seria cada uma dessas palavras, né? O que é a palavra condição? O que é a palavra contradição, informação e prioridade? Então, condição é uma situação na qual algo se encontra, né? A condição de estar velho, a condição de estar jovem, a condição de estar doente, a condição de estar machucado, a condição de estar feliz. Condição é uma situação na qual alguém se encontra. Isso significa condição. Contradição é algo que tem sentidos contrários. É algo que apresenta sentidos contrários. É uma contradição. Informação é algo que a gente diz a respeito de algo. A gente fornece uma informação que seria um conhecimento a respeito de algo. E prioridade é algo que deve ser considerado em primeiro lugar. É algo que seria o mais importante, que merece destaque, merece nossa atenção maior. Finalizando aqui os 2 minutos, então. No trecho, em vários pontos do sul da Bahia até São Paulo, a informação é a mesma. Aqui, então, a resposta correta seria informação. Galera, acertou? Quem acertou? Quem acertou? Ih, ninguém acertou essa questão. Ih, ninguém acertou, acho. Escola São Carlos não acertou, Rose não acertou, Ângela Menezes, ninguém acertou essa questão, pelo visto. Essa questão aí, peguei vocês, né? Ih, não acertaram. Ó, e Macuque? Prof, mas Oi. ali está escrito na pergunta que a expressão que se destaca pode ser invertida. Então, seria o contrário do que está ali, não é? Isso, trocada por. Invertida seria trocada por. Isso, então, ali a resposta seria... Desculpe, prof, cortou teu sinal. Informação. Oi, prof, cortou teu sinal. Eu tô escutando cortada a tua voz. Se não tivesse trocado. Eu não estou compreendendo o que a prof está falando, Rui. Tu está conseguindo escutar ela? Não, está cortando. O som Está cortando, né? Escreve no chat.
Você está com dificuldade, está cortando bastante. Tá cortando. Mas assim, profs, ó, vamos ver, eu vou explicar um pouquinho melhor a questão. No texto, em vários pontos do sul da Bahia, a cena é a mesma. A expressão que se destaca pode ser invertida. O sentido de invertida é trocada por, tá, gente? É trocada por sem alteração de sentido, tá? Talvez a palavra invertida foi que causou confusão aqui. Mas o invertido aqui não é no sentido contrário, é no sentido de trocada por. Certo? Não é no sentido contrário, no sentido de trocada por. Qual expressão pode substituir a palavra cena sem alteração de sentido? Tá? É isso aí, é trocada por. Eu não consegui escutar o áudio da prof, porque eu consegui escutar o começo, mas logo na sequência cortou. Não poder ler o texto novamente dificulta. Escola São Carlos disse, não poder ler o texto novamente dificulta. Mas vocês não puderam ler o texto novamente? Eu posso devolver o texto lá, a partir das próximas questões. É que esse tipo de questão aqui, meus amores, não precisa leitura do texto, porque a questão ela é autossuficiente, é sobre ela mesma, não é exatamente sobre a informação no texto. Mas se vocês preferirem, eu posso deixar sempre o texto. Não quer dizer, tá? Próxima questão. Em Atlântica cobria uma extensa faixa. Essa eu tenho que retornar o texto, ó. Essa que não tem como vocês responderem se eu não retornar o texto. Em Atlântica cobria uma extensa faixa, a palavra extensa é o mesmo que? Baixa, forte, imensa ou mínima. Vamos retornar ao texto, então? Em Atlântica cobria uma extensa faixa, a palavra extensa. Vamos lá. Aqui está o texto, então. Vou iniciar o cronômetro. Iniciado o cronômetro. Seria importante nas próximas aulas termos os textos impressos para acompanhar as questões. Isso aí dá para ser, né, Rui? Eu acho que não... Sem problema. Sem problema. Isso aí... As sugestões que as profs dão normalmente são bem-vindas, né? A gente gosta que vocês deem sugestões para ir melhorando o nosso trabalho, com toda certeza, né, Rui? Isso é bem tranquilo. Bem interessante, professora Cristiane. São sugestões que só melhoram o processo, com certeza. E podem ir falando aí no chat, se vocês, às vezes, o áudio corta um pouquinho devido às questões da internet, mas o chat a gente consegue ler bem tranquilo. Eu até agora deixei ele chat aberto, agora para não perder nada. E, Mônica, sempre pode deixar o texto na tela para eles, porque a questão eles sempre têm no desafio. Isso. Aí o texto, então. Correndo os minutos, logo retornamos à questão. Minuto e 34, 35, 36. Tá correndo, tá correndo. Cinquenta e três, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou os 2 minutos, prof. Então, vamos passar para a questão para a gente ver, então, do que se trata. Tá? Em Atlântica cobria uma extensa faixa. A palavra extensa é o mesmo que? Letra A, baixa. Letra B, forte. Letra C, imensa. Ou letra D, mínima. Resposta correta, letra C de casa. Né? C de casa é a resposta correta. Isso aí, profs. Né? Imensa faixa é a resposta correta. Isso aí. Quinta questão. Isso aí todo mundo acertou, né?
O que os dois textos têm em comum? O assunto abordado seria a resposta correta? O que os dois textos têm em comum? O assunto abordado, a crítica ambiental, a fonte bibliográfica ou o gênero textual? Ó, o que eles têm em comum, profs, não é, agora não é o que tem de diferente, é o que tem em comum. O assunto abordado, a crítica ambiental, a fonte bibliográfica ou o gênero textual. Vou retornar aos textos, que eu vou dar uma passadinha entre um e outro, tá bem? Para que vocês consigam visualizar, porque eu não consigo colocar os dois na tela, que são meio grandinhos, né? Então, Mata Atlântica é o primeiro texto. Já vou iniciar o cronômetro. Eu até posso deixar 3 minutos para essa, já que eu tenho que passar entre um texto e outro. 3 minutos aí da largada, pessoal. Deixar um minutinho a mais para vocês visualizarem aí o texto 1, né? E aqui na sequência o texto 2, como inventar o mundo. Vou deixar um pouquinho mais esse aqui, já que na outra questão eu deixei mais o outro, mas já vou retornando um e outro aqui para vocês irem visualizando. E esse aqui vocês precisam dos dois textos para poder responder a pergunta, senão não consegue. O que os textos têm em comum aí? Ó, primeiro aqui, né, vai falar então da colonização do Brasil e da Mata Atlântica, como cobrir uma extensa faixa, né? E o segundo vai falar aqui como inventar o mundo, né? Ele dá uma dica de como que o mundo pode ser inventado, né? Então, qual seria o que eles têm em comum? O que eles se parecem, o que eles têm em comum aí um com o outro? Vou deixar um tempinho maior para poder a galera pensar. Deixando aí o segundo texto na tela, para a galera ler, para os professores lerem para os alunos. Posso retornar para outro texto, se assim o desejar também, sem problema nenhum. Esse vou deixar 3 minutinhos para a galera ter bastante tempo para responder a questão. E vamos tomando água, né, para se hidratar, né, professor? Senão ficamos sem voz até o final do inverno. Aí. Já se passou mais de 2 minutos, 2h19, 2h20, 21. Vou retornar um pouquinho o texto de cima para vocês darem mais uma comparadinha. Para saber o que eles têm de comum, né? Que eles compartilham da mesma ideia ou não aqui. Mata Atlântica e o outro, como inventar o mundo. 57, 58, 59, parar 3 minutos, então, passados aí. Vamos para a questão. Vamos lá, então. O que os dois textos têm em comum? O assunto abordado, a crítica ambiental, a fonte bibliográfica ou o gênero textual? Qual seria a resposta correta dessa questão, então? O assunto abordado, a crítica ambiental, a fonte bibliográfica ou o gênero textual? A resposta correta é a crítica ambiental, gente. Aqui nós temos uma crítica ambiental sendo abordada, tá? Vou explicar para vocês qual. Vou mostrar de novo no texto, ó. O primeiro texto, ele fala que existe ali, ele fala, ó, a professora Rose Silva acertou a questão, mais alguém acertou a questão? Ó, na realidade, gente, o que nós temos aqui? Ó, Cristina e Macu, que acertou a questão,
Yara Cope acertou a questão. Que coisa mais linda essas crianças aí, gente. Olha só que coisa mais linda. Né? Yara Cope. Muito bom, prof. Então, João Batista, Mocelin também acertou a questão, né? Então, fazer as crianças lá da professora Yara Cope. Agora fechou a câmera, né? Então, nós temos ali, ó, uma crítica ambiental, né? O primeiro texto, ele inclusive fala da destruição, e o segundo texto, ele vai finalizar justamente que depois que você inventar o mundo todo, torça para que ele não vai ser destruído por um homem, né? O homem chega lá e destrui o mundo. Então, é uma crítica bem severa, né? Vamos para... Acho que dá para fazer mais uma questão, né, Rui? Então, vamos finalizando aqui já. O texto argumenta sobre a devastação da Mata Atlântica e o texto 2 faz uma ironia institucional aos animais. Não, perdão, que eu voltei para a primeira. Vamos lá. 6. No final do trecho 2 do texto serve para... Vamos, 2 minutos para essa questão, então. No final do trecho do texto 2 serve para fazer uma ironia, indicar uma surpresa, concluir um pensamento ou dar uma explicação. 2 minutos, profs. Eu vou voltar para o final do texto 2 para vocês responderem a essa questão. Aqui está ele, ó. Bem aqui está ele. Texto 2. O que está fazendo aí no final do texto? Né? Qual seria a resposta correta desse final do texto aí? 2 minutos estão correndo para vocês responderem. Dois minutinhos. Vai passando, vai passando. Nós vamos finalizando nossos trabalhos nessa manhã gelada. Manhã fria. Manhã geladona, né, gente? Tem uma sensação térmica de mais frio do que normalmente é. Estamos passando 1 minuto e 21, passando. 27, 28, 29. Vamos passando. 44, 45. 54, 55, 6, 7, 8, 9. Finalizou os 2 minutos e a gente vai, então, responder a questão. No final do trecho, o texto 2 serve para fazer uma ironia, indicar uma surpresa, concluir um pensamento ou dar uma explicação. A resposta correta seria fazer uma ironia, né? A primeira resposta. Tá aqui a ironia, galera, ó. Ele diz assim, ó. Todos não destruir o seu mundo. Professora Terezinha Procópio. Isso aí, ó. A galera acertando a questão. Ele fez uma ironia, dizendo que o homem vai destruir tudo. Jesus, né? Mas as nossas crianças estão sendo educadas para não destruir o mundo, né? Elas têm cuidado. Eu garanto que tem. Então, meus amores, hoje a gente vai ficando por aqui nessa manhã gelada, né? A gente espera que a gente tenha trocado boas experiências. Fiquem orando aí. Venham todos perto, tem que fazer aqui bastante. Oi? Eu escutei um áudio meio cortado. Alguém queria falar alguma coisa? Vão indo. Não, né? Então, qualquer coisa é só chamar o Rui, tá? Qualquer dúvida que tiver, Na sua cadeira, prof. né? Só chamar o Rui. Aí, galera animada. Galera, muito animada. Próximo aí. Isso aí, gente. Mate. Tem ali, ó. Profs também são muito lindas, né, profs? Todas nós somos